Olá, nono, bom dia, né? Para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar que compreendendo, falando que teremos uma boa fala, vamos falar muito sobre discurso, né? Eu peço que vocês abram a apostila nova de vocês, a nossa apostila 4, e que vocês façam a leitura, o texto é curto, né? É o rei falando em 11 de dezembro de 1936. Ele vai falar ali na página 13 e na página 4. É uma leitura breve. Vamos trabalhar sobre o discurso, analisar o discurso, a fala. Então, portanto, eu peço que vocês façam um favor, que vocês pausem a videoaula, façam a leitura, para que junto possamos fazer a interpretação e a análise desse texto, tá? Aguinha, lápis em mãos, né? Tomem uma aguinha se necessário, lápis na mão ou borracha, lapiseira, marca-texto para marcar o que tiver com dificuldade e vamos lá. Após a leitura dessa fala, desse discurso escrito, né? Nós vamos lá para a página 5. Número 1, vamos analisar essa questão. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o vocabulário desse texto, né? Vamos reler os textos a seguir e vamos reescrever ele, trocando os termos em destaque por sinônimos. Vou trocar a palavra sucedeu, abdicou e impelindo, né? E se for necessário, temos que fazer adequações. Trecho 1. Ele sucedeu ao pai em 1936, mas abdicou menos de 11 meses depois, impelindo a desaprovação geral e pelas suas dificuldades constitucionais em torno de sua proposta de casamento à senhora Simpson, divorciada. Bom, aqui temos 3 trechos falando para trocar, né? Vamos prestar atenção aqui, nós temos esses 3, está meio desfocado aqui para vocês, mas na apostila vocês podem compreender, que é sucedeu, abdicou e impelindo. Letra maiúscula, vamos lá, letrinha maiúscula na nossa apostila e escrevam. Ele substituiu, tá? Letra maiúscula e escrevam, ele substituiu, ó, como escreve substituiu? Né, o B é mudo aqui. Ele substituiu o pai em quando? 1936. Ele substituiu o pai em 1936. Vírgula. Mas renunciou. Podem escrever lá. Mas renunciou. Menos de 11 com Z, menos de 11 meses depois, vírgula. Vírgula, motivado pela desaprovação, pela com S, desaprovação, pela desaprovação geral, com L no final, e pelas grandes dificuldades, igualzinho como está escrito acima, né? Constitucionais, escrito com C, constitucionais, em torno de sua proposta de casamento com crase, a senhora, né? E coloca o nome dela, Simpsons, vírgula, depois a senhora, né? Esse pontinho ficou feio, coloca um pontinho, vírgula, divorciada. O segundo ponto final. O nosso segundo aqui, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos pensar sobre
consorte, trocar, e monarca. São as duas expressões ao qual nós devemos trocar aqui na nossa apostila. Bom, o primeiro-ministro, líderes da igreja acreditavam firmemente em uma mulher divorciada era inelegível para ser esposa, rainha, consorte e monarca, por causa de seu papel como chefe da igreja da Inglaterra. Bom, letra maiúscula, vamos trocar consorte e monarca. Nós vamos ter que trocar, né, por sinônimos, como está sendo falado ali. Consorte também tem o significado de esposa, gente, tá? Então, se colocasse novamente esse termo ali, o texto ia ficar repetitivo, tá bom? Ia ficar repetindo muitas vezes. Letra maiúscula. O primeiro-ministro, vírgula. Vocês podem colocar o nome do primeiro-ministro. E líderes, com acentinho no li. E líderes da igreja acreditavam fortemente que uma mulher divorciada, tá bem igualzinho como está escrito ali em cima, né? Não poderia ser eleita, como está escrito ali em cima. Não poderia ser eleita, uma mulher divorciada, aqui, não poderia ser eleita para ser esposa e rainha companheira do rei, para ser esposa e rainha companheira do rei, por causa do seu papel, né? Podem marcar lá, por causa do seu papel como chefe da rainha, como chefe da igreja da Inglaterra. Ponto final. Lembrem, vamos relembrar aqui, que consorte também quer dizer, já falamos nisso, ele quer dizer esposa, então não poderíamos colocar novamente, que ia ficar muito repetitivo, ficar repetindo, tá? E o último, mas vocês devem acreditar em mim quando lhes digo que considerei impossível carregar o pesado fardo. Então, teremos que trocar, considerei impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei, vírgula, como eu desejaria fazer, sem a ajuda e o apoio da mulher que eu amo. Letra maiúscula, vamos lá. Mas vocês, ponto final em todas as frases, tá, gente? Mas vocês devem acreditar em mim quando lhes digo quando lhes digo que cheguei à conclusão. Esse à conclusão com crase também, né? A conclusão de que eu não conseguiria, assumir a responsabilidade, ele está falando assumir a responsabilidade, e cumprir meus deveres como rei, vírgula. Mas desejaria com J e com S, né? Desejaria fazer, vírgula. Sem a ajuda e o apoio da mulher que eu amo, ponto final. Reescrita as 3 alternativas. Lembra dos pontinhos, das vírgulas e do acento. Pause sempre quando necessário para realizar as anotações. Agora vamos pensar o significado das palavras. Omitir, no 2. O que quer dizer omitir? Vamos marcar lá o que quer dizer. Só um minuto para pegar um giz, tá? Então, omitir, na 2, vamos entender que é no omitir, letra maiúscula, deixar de fazer. Tá? Dilema. O dilema é uma situação difícil. Opa. Persuadir. Letra maiúscula também. Persuadir quer dizer convencer. Inigualável, sem igual.
ali para sempre a nossa frase ter no final. Senão a nossa frase fica muito longa e não fica bacana. Na 2. Na 3, quer dizer, reconsidere o trecho do discurso. Todos vocês sabem que as razões que me impeliram a renunciar ao trono. Mas eu quero que compreendam que, ao tomar minha decisão, eu não me esqueço do país e do império que, como príncipe de Gales, finalmente como rei e eu, por 25 anos, tentei servir. Quais as razões da renúncia de Eduardo? Ele queria se casar, né? Então ele queria se casar, né, com uma divorciada de 2 vezes. Tomar aqui lá na 3A, ele queria se casar. Ele queria se casar com essa. Tá? Ponto final, só não faz um termino. Os jovens britânicos não noticiaram o movimento do rei com ela. Por que se explica a frase, todos vocês sabem as razões que me impeliram de renunciar ao trono? Bom, porque a notícia já havia se espalhado. Então, vamos lá. Na B, que a notícia, né, havia se espalhado. Muito bem. Daí, agora, por que o rei invita a relatar oficialmente os motivos de sua anúncio, da sua renúncia? Né, gente? Por que ele fica com medo, né? Ele fica assim com anseio. E ele pode colocar, vamos colocar assim, pelo receio, né? Ele ficou com medo, com certo receio, do pensamento da sociedade. Muito bem. Daí, agora vamos para a letra B. Eu não me esqueço do país ou do império que, como príncipe de Gales, finalmente como rei, por 20 anos tentei servir. Então, o verbo tentei está grifado. Que impressões a escolha do verbo grifado quer dizer ao público? Do tentar, né? Que ele quer dar ideia do quê? Na letra D? De possibilidade. Tentar quer dar ideia de possibilidade. Vale marcar lá. Ele não tinha certeza se ia conseguir, mas ele, né, tentou fazer. Ao iniciar o discurso de Eduardo, precisava reverter a situação delicada, pois a decisão poderia ser interpretada como um ato de egoísmo e responsabilidade, algo irresponsável. Pensando nisso, relaciona as colunas do rei justificando, né, dele aparentando responsabilidade isenta, tranquilizando e demonstrando lealdade. Bom, quando ele diz, finalmente sou capaz de dizer alguma palavra minha, eu nunca quis omitir nada, mas até agora não foi constitucionalmente possível falar. É ele se justificando. Então, marquem lá, justificando. Bom, quando ele diz, e quero que saibam que a decisão que eu tomei foi minha e somente minha. Isso foi algo que eu tive de julgar totalmente por mim mesmo. A outra pessoa, mais diretamente interessada, tentou até o fim nos persuadir para tomar um caminho diferente. Aqui ele passando a responsabilidade para ele e isentando as demais pessoas. É o número 2. Quando ele diz, Deus salve o rei. Quando ele está mostrando a lealdade dele com o povo. É o 4. E quando ele diz, essa decisão se tornou menos difícil a mim, graças à certeza de que meu irmão, com seu longo de preparo juntos públicos do país, e com suas excelentes qualidades, será capaz de tornar meu lugar imediatamente, para poder tomar o lugar dele. Quando ele tranquiliza a nação contra o futuro da Inglaterra. Qual será que ficou a ordem correta? Vamos lá. Na 4, a ordem correta. 1, 2, 3, 4. Ficou o 2, ficou o 4, ficou o 1 e ficou o 3. Essa é a ordem correta, tá? Essa é a ordem que temos aqui. Bom, como vimos ao longo do texto, o rei lança
mão de diferentes estratégias para justificar, né? Aqui fala em grupos, releia um assunto e relacione. Como não podemos fazer em grupos, é uma atividade que vai ser feita como tarefa, mas o qual vocês podem trocar ideias, como vocês sempre fazem de maneira maravilhosa, tá? Entre vocês aí na sala para vocês colocarem. Então, ou seja, a página 7, exercício 5, que ficou como tarefa, vocês podem fazer todos iguais, aonde vocês trocam ideias através do WhatsApp, como vocês fazem nas nossas aulas, nossas atividades, ou vocês podem, se quiser, preferir fazer sozinho, cada um faz o seu, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vou achar, né, lá no texto, relendo a fala dele, vocês vão achar alguma parte da fala dele que diz respeito à afetividade com o público. Lá, vocês vão transcrever do texto, como por exemplo no primeiro, quando ele fala assim: todos vocês sabem as razões que me impeliram a renunciar ao trono, né? O primeiro vou até deixar junto, feito, tá? No 5, o primeiro, abre aspas, todos vocês sabem as razões que me impeliram a renunciar ao trono. Ao copiar, né? Ao copiarmos a citação, trecho do texto, a gente coloca entre aspas para evitar um plágio, tá? A gente retirou um pedaço do texto para a nossa resposta, então colocaremos entre aspas. Vocês vão procurar lá, daí, onde ele fala linguagem clara e objetiva, algum trecho que vocês acham que está falando sobre linguagem clara e objetiva. Depois, uma citação de algum acontecimento que ficou, o discurso, a fala dele ficou mais primorosa, né? Ela ficou que enriqueceu o discurso, e algum bom argumento dele. Relembrando, vocês podem fazer de maneira individual essa atividade, como vocês podem trocar ideias através do WhatsApp e fazerem as outras 3 respostas idênticas à resposta do grupo da sala, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me procure. Não esqueçam da tarefa. Um beijo bem grande a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!